Boa noite, Alessandra. Boa noite para todo mundo. Eu estava assistindo aí um pouco da entrevista que você fez brilhantemente com o presidente Marcos Pereira, deputado federal por São Paulo, e ele estava comentando, né, a respeito, um dos questionamentos que você fez sobre o Partido Republicano entrar na base do presidente Lula. Ele disse que não será, que inclusive Silvio Costa Filho seria licenciado do partido caso ele assuma, caso ele realize o sonho de ser ministro, né, do governo federal. Falando sobre esse assunto, as intensificações das tratativas, elas continuam agora que o presidente Lula retornou ao Brasil, da viagem que ele esteve fazendo semana passada na África. E uma informação, Alessandra, é que o PP e os republicanos, eles estão tratando dessa entrada no governo federal de forma casada, de forma conjunta. Ou seja, um dão a mão para o outro, né? PP e republicanos, ninguém solta a mão de ninguém ali. Como desde quando começou lá em junho, julho, aventar essas possibilidades de dois ministros serem trocados para ter um do PP e um do Republicanos, tudo foi tratado nas mesmas manchetes, nas mesmas informações, até mesmo quando representantes do governo federal vinham à imprensa falar sobre esse assunto, eles falavam do PP e do Republicanos, do André Fufuca e do Costa Filho. Então, tudo está sendo feito de forma conjunta. E o ministro Alexandre Padilha, que tem, inclusive, dado informações e confirmando o nome dos novos ministros, teria recebido essa informação de que as duas bancadas elas estão unidas e que uma só assumirá se o outro também assumir. Eles querem que os anúncios sejam feitos de forma conjunta, ao mesmo tempo, né? E nada de ser separado. E os dois partidos têm que ser contemplados, nada de ser só o PP e nada de ser só republicanos. E a importância, né, que esses partidos eles têm para o governo federal é que juntos, somados, eles têm 90 votos. Então é um número expressivo para fortalecer a base do governo federal, que não começou o seu mandato de uma forma muito consistente, mas perdendo inclusive diversas votações, Alessandra. Então, apesar do deputado Marcos Pereira dizer aí que não será base, de fato ele tem dito desde o início do mandato que o Republicanos não será base de Lula até o final deste mandato, né? Mas, por outro lado, nos bastidores tem que ser junto. PP e republicanos têm que assumir os ministérios juntos. Pois é, né, Léo? Mas você ouviu aí o que o deputado Marcos Pereira falou. Diz que não vai integrar a base do governo, vai continuar agindo como um partido independente. Mas a gente sabe, né, que política... Você fala uma coisa de manhã, na hora do almoço você já vê outra completamente diferente, e à noite, então, já mudou tudo de novo. Então... E assim, a gente não sabe até onde há veracidade, até porque a gente o político ele não pode revelar tudo, né, do que está sendo nas tratativas, até para não atrapalhar ou frustrar, enfim, situações. Então a gente só vai saber de fato, como ele mesmo disse, que a prova vai estar nas votações dos republicanos após Silvio Costa Filho assumir. Eu ouvi uma conversa de bastidor, de corredores, não é nada confirmado, de que haveria uma possibilidade, aventa-se a possibilidade dos 4 senadores do Republicanos, caso o partido assuma o ministério, dos 4 senadores saírem de mãos dadas, saírem juntos ao mesmo tempo do partido, porque o senador pode solicitar sua desfiliação, né? Mas são conversas de bastidores que correm nos corredores aqui do Congresso Nacional e a gente vai acompanhar nos próximos capítulos. É isso aí. Agora, continuando as agendas e agora falando mais especificamente da Câmara dos Deputados, amanhã a CPI das criptomoedas deverá ouvir os sócios e administradores da empresa 123 Milhas, Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira. A convocação se deve pelo fato da empresa ter suspendido a emissão de passagens aéreas já comprada por consumidores. Essa que aconteceu há cerca de 10, 15 dias atrás, gerou toda uma polêmica e agora os administradores vão ter que prestar esclarecimentos lá na CPI. E também vai estar presente na Câmara dos Deputados nesta semana o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e também o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos, porque eles vão também levar esclarecimentos e explicar o que aconteceu há cerca de 2 semanas atrás, quando houve um apagão em boa parte do Brasil.
Então, eles estarão indo lá para levar essas informações à comissão e, é claro, ao país de forma geral. E o Supremo Tribunal Federal também vai estar em pauta esta semana, porque eles vão voltar a julgar o marco temporal nesta quarta-feira. Os ministros, que é da demarcação de terras indígenas, eles vão estar analisando a tese de que indígenas só têm direito às terras que já eram tradicionalmente ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição de 5 de outubro de 88. Essa tese, inclusive, foi motivo de discussão lá na Câmara dos Deputados, no plenário, e foi aprovada essa tese de que eles têm direito às terras ocupadas até a promulgação da Constituição. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está em discussão também no Supremo Tribunal Federal. E uma última pauta, Alessandra, também de bastante relevância a nível nacional, é que na quinta-feira o ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro irão prestar depoimento à Polícia Federal para tratar daquele caso da venda das joias no exterior. Essas são as principais pautas, os principais assuntos que certamente estarão em evidência. Inclusive, tem mais um assunto. Amanhã, a CPI do MST deve ter reunião deliberativa e deve votar requerimentos que vão trazer bastante discussão e certamente vai ser uma reunião muito polêmica amanhã. A gente sabe, Alessandra, que há umas 2-3 semanas, alguns partidos fizeram um movimento de retirar deputados da oposição da CPI do MST, até para aliviar a situação do governo federal, já que a oposição era a maioria. Agora a ideia é que amanhã a oposição volte a ter mais votos, depois de muitos acordos, depois dessas demoras do governo federal nomear os novos ministros. Então pode ser e deve-se, acredita-se muito, que amanhã a CPI do MST ela terá novamente maioria para a oposição. E com isso, eles deverão estar votando em diversos requerimentos de quebra de sigilo de José Rainha, também do líder Stedley, que é o líder do movimento, e também, inclusive, convocação de assessores parlamentares da deputada federal Sâmia Bonfim, uma assessora que é ex-esposa de José Rainha e trabalha para Sâmia Bonfim. E também há a expectativa de que no relatório do deputado Ricardo Salles, que é o relator da CPI do MST, ele deve pedir o indiciamento do deputado federal Valmir Assunção da Bahia por ser uma das lideranças do MST naquele estado, inclusive de assessores deles. Alguns membros da CPI estiveram em diligência na CPI na Bahia neste último final de semana e detectaram diversas questões sobre as condições de vida de diversos integrantes do MST. Então, amanhã certamente será um dia de muita polêmica na CPI, Alessandra. Tá certo, Léo. Muito obrigada pela sua participação. Uma ótima semana para você e até sexta. Até sexta. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.